Boa noite, caríssimo Pedro Valente, ex-presidente da União Espírita Mineira, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, uma mesa composta de amigos, pessoas muito queridas, pelas quais eu tenho um profundo respeito. Senhoras e senhores, boa noite para todos. Para mim é uma alegria, uma verdadeira emoção colocar os pés na federativa do Estado de Minas Gerais. Nós que sabemos da história, da tradição que cerca essa casa máter do Espiritismo nas Alterosas. E para todos nós que temos a dimensão do que representa o Pacto Áureo e do que representa a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita, é sempre uma grande emoção estar na União Espírita Mineira. E essa emoção ainda se amplia muito mais, porque hoje nos coube a missão de comentar uma das obras que estão com preço promocional, que estão recebendo uma ação da União Espírita Mineira para sua divulgação, que é a obra Luz Imperecível, coordenada pelo saudoso ex-presidente da União Espírita Mineira, Honório Onofre de Abreu, que temos a certeza que se faz presente nessa festa. Mas nós resolvemos fazer uma propaganda, comentar sobre essa obra de uma maneira diferente, contando uma história que é muito mais longa. Porque, na verdade, essa obra é o resultado de uma longa história da construção do cristianismo no mundo. Sobretudo, da revivescência do cristianismo primitivo sob o comando da doutrina espírita. E essa história, que de forma rápida e ligeira, nós gostaríamos de compartilhar nessa noite com todos os encarnados e desencarnados que se fazem presente nesse ambiente. E começamos lembrando a obra Ave Cristo, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Nessa obra, Emmanuel faz referência a uma igreja cristã muito especial, uma igreja cristã que foi fundada na cidade de Lyon, na França. Essa igreja tem um valor muito especial para nós, primeiro porque o seu fundador, Irineu de Lyon, foi discípulo de João Evangelista. É uma igreja que contou na época com o amparo espiritual, com a direção de João Evangelista. Esse é um dos primeiros motivos pelos quais essa igreja tem uma importância muito grande para nós espíritas. E o segundo motivo é que, segundo informações de vários companheiros, entre eles nosso querido Arnaldo Rocha, frequentou essa igreja um homem chamado Irmão Corvino. O Irmão Corvino, o primeiro, não é o Quinto Varro não, porque nessa obra há o Irmão Corvino, ele é assassinado, e o Quinto Varro, um das personagens do romance, assume o nome do Irmão Corvino e passa a se chamar também Irmão Corvino. Mas nós estamos falando do primeiro Irmão Corvino, aquele que tinha uma barba branca, longa, e que, segundo informações de Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha e outros companheiros, é o nosso querido Bezerra de Menezes, um dos que ajudou no desenvolvimento dessa igreja. E uma das características dessa igreja que nos chama muito a atenção é que ela conseguia conciliar
Essa igreja era capaz de conjugar o trabalho aos necessitados, crianças, viúvas, pobres, doentes, e o estudo sistematizado do Novo Testamento, em especial dos 4 evangelhos. Essa era uma característica forte dessa igreja de Lyon. Essa igreja teve a sua atuação por volta do ano 233 depois de Cristo. 233. Antes do cristianismo sofrer as deturpações que viriam a desfigurá-lo completamente. Mas, seguindo essa tradição da França, por volta do ano 1100 depois de Cristo, a França vai observar o nascimento de um movimento extremamente importante, que é o movimento dos cristãos que se chamavam cátaros. Cátaros. Esses cristãos se destacaram porque eles fugiam daqueles dogmas tradicionais, daquelas práticas puramente ritualísticas, e se destacaram pela recuperação das práticas do cristianismo primitivo. Práticas do cristianismo primitivo. Entre elas, o auxílio aos necessitados de toda ordem, a prática ostensiva da mediunidade e o estudo sistematizado do Novo Testamento. Como não bastasse, fora dos círculos do cristianismo, estava reencarnado na França, nessa época, uma das mais notáveis personalidades do judaísmo de todos os tempos. Um mestre judeu apelidado de Rash. Rash, que é uma abreviação de Rabi Shlomo Yitzhak, nascido em 1040 e desencarnou em 1105. Nasceu na cidade de Troyes, na França, próximo mais ou menos do sul da França, próximo da região dos cátaros. E o que há de extraordinário nesse homem? Por que estamos citando ele? Esse homem, que era um lavrador, um agricultor, dono de um pequeno pedaço de terra, durante o dia ele com as próprias mãos cuidava dessa terra, mas à noite ele se dedicava a um grandioso projeto. Esse homem comentou todos os versículos do Velho Testamento. E não só. Todos os livros da tradição judaica. Mishnah, Talmud, tanto da Babilônia quanto de Jerusalém. É considerado um dos mais produtivos escritores de todos os tempos do judaísmo. E o que nos chama atenção nesse homem, já que ele está no círculo do judaísmo, não está nem dentro do cristianismo, é a forma como ele aborda o texto do Velho Testamento. O Rash separava algumas palavras, algumas frases do Velho Testamento e fazia pequenos comentários sobre esses trechos. Comentários, em sua maioria, espetaculares. Porque ele não ficava preso a aspecto histórico, não ficava preso ao aspecto puramente literal, não. Ele conseguia extrair o espírito da letra, fazia um trabalho muito primoroso de análise de cada palavra, do significado da palavra, do contexto histórico, mas não ficava preso nisso. Era capaz de tirar o significado espiritual.
e muitas vezes ele retira dos versículos do Velho Testamento determinados significados de impressionar até mesmo nós espíritas. Tamanho conteúdo de espiritualidade desses comentários. Estava gravado, por escrito, de uma vez por todas, essa tradição de interpretar frases e palavras das Escrituras Sagradas. Mas no período de 1668 a 1681, que acontecerá na igreja de Ávila, na Espanha, algo muito caro ao coração de todos nós, espíritas. Sobretudo, aqueles que estão mais vinculados ao aspecto do espiritismo enquanto cristianismo redivivo. Um padre chamado Padre Damiano, está descrito no livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Esse padre é o Emmanuel, é uma das encarnações de Emmanuel, revelado por ele mesmo no livro. Ele recebe uma aluna, mas uma aluna muito curiosa, que era um anjo, um espírito de extraordinária evolução. Mas naquele momento, em matéria de interpretação do Novo Testamento, o professor era Emmanuel, na veste física de Padre Damiano. E de 1668 a 1681, Alcione tem lições de interpretação do Evangelho com o professor Padre Damiano Emmanuel. Depois dessas lições, ela regressa para Paris e instaura o culto no lar, na casa da família. E os familiares tinham um hábito interessante. Eles abriam uma passagem do Novo Testamento e em 5 minutos eles comentavam o capítulo inteiro. Quando não comentavam, mais de um capítulo. Quando Alcione percebeu essa forma que o culto no lar era conduzido, ela então resolveu ensinar as lições que havia aprendido do seu professor. E ela diz, não, eu aprendi com o Padre Damiano, em Ávila, que nós devemos separar um pouquinho mais. Vamos dedicar a cada noite no culto do lar, uma vez por semana, um versículo. Porque lá em Ávila, na Espanha, nós estudávamos um versículo por noite. E não raro, um versículo continha material para várias noites de reflexão. E ela então diz assim, agora vou ler literal. Lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo versículo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Detalhes. Eu não quero aqui dar uma de Roberto Carlos, né? Apesar do tom formal, né? Mas é uma questão de detalhes. Detalhes. O detalhe de uma palavra
o detalhe de uma personagem citada naquela passagem específica do Novo Testamento. Às vezes a lição está no cargo que aquela personagem ocupa. Às vezes a lição está no local onde o fato ocorreu. O certo é que o Evangelho é um celeiro de bênçãos espirituais, uma riqueza enorme de sabedoria, porque é a sabedoria do próprio Cristo, acrisolada, engaiolada em narrativas. E é preciso muita sensibilidade, muita atenção para conseguir extrair esse néctar, essa seiva daquele conteúdo enorme de narrativas. E não será numa leitura ingênua, levando em conta apenas os aspectos literais, que nós vamos conseguir extrair as lições do Evangelho. É isso que Alcione está dizendo. Mas ela está dizendo também que, quando se estuda o Evangelho, o propósito final é a sua exemplificação. Porque só compreende verdadeiramente o Novo Testamento aquele capaz de vivê-lo 24 horas na sua vida. Só quando o Evangelho é vivenciado é que a compreensão atinge o ápice. Por isso que ela diz que o Novo Testamento, o Evangelho, na sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Eu vou traduzir isso para a língua mineira. O Evangelho é uma ladeira. É uma ladeira. Daquelas ali da Serra, do Santo Antônio, aquelas ladeiras bem inclinadas. Bem inclinada. É uma subida íngreme, que é feita num processo simultâneo de reflexão, estudo e prática. Reflexão, estudo e prática. Pois bem, em Ávila, Emmanuel começou esse grande trabalho de despertar as consciências para a necessidade do estudo sistematizado do Evangelho. Mas o trabalho prosseguia. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 22, nós temos uma descrição extraordinária. Extraordinária. Todos sabemos que a América, e em especial o Brasil, foi escolhido por Jesus para ser a terra em que o seu Evangelho seria novamente plantado. Razão pela qual, no mundo espiritual, o Brasil é conhecido como a pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho. No seu sentido mais autêntico, no seu sentido mais espiritual, mais genuíno possível. E por volta do final do segundo reinado, nós ainda tínhamos reis no Brasil, Ismael faz uma palestra no mundo espiritual para uma assembleia de espíritos notáveis, todos eles colaboradores diretos de Ismael. Ismael, para quem não sabe, é o braço direito do Cristo no Brasil. Ele é o coordenador de todas as atividades que se desenvolvem no Brasil, na pátria do Cruzeiro. Conhecido também no mundo espiritual, segundo Humberto de Campos, pelo pseudônimo de o Anjo do Senhor. Pois bem, diz Humberto de Campos assim: antes dessa época,
quando prestes a findar o primeiro reinado, 1822 a 1831, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta. Os seus dedicados companheiros de luta. E organizando a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Pelo advento do Consolador à face da terra. Nós estamos em 1822, é onde, mais ou menos, é 1822 que ele está fazendo essa palestra. Kardec codificaria, lançaria, editaria o primeiro livro da codificação em abril de 1857. 1857. Essa é a data especial. Então diz Ismael, esse é o século em que vai ser assinalado pelo advento do Consolador à terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, Ismael reúne companheiros de luta para traçar um projeto espiritual que durará 200 anos. 200 anos. 100 anos preparatórios e mais 100 anos de concretização. Mas não nos enganemos. E para descobrir isso aqui eu tive muito trabalho. Muita conta. Já não estou aguentando mais fazer conta. Porque os espíritos contam os séculos diferente da gente. E como que eu descobri isso? Em entrevista perguntaram a Francisco Cândido Xavier. Segundo a espiritualidade superior, quando se iniciará o mundo de regeneração? E Emmanuel responde assim, firme, 2057. E essa data tem atormentado os espíritas há décadas. Mas 2057? Não. 2057. Por que 2057? Por que 2057? Por que 2057? Pois bem, está aqui esclarecido no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. 1857 iniciou-se os 100 anos preparatórios. 100 anos preparatórios. Preparatório do quê? Da revivescência do cristianismo. Preparatórios da recuperação do mais puro cristianismo. 1857. Allan Kardec, na França. Na França. De novo na França. Codifica a doutrina espírita, nos dando elementos necessários para um novo mergulho no Evangelho. Mas agora, sem os dogmas, sem as prisões da teologia tradicional, sem as amarras e sem os enganos que foram misturados à fonte pura do cristianismo.
100 anos. Os 100 anos preparatórios se encerraram em 1957. E nós estamos vivendo os últimos 100 anos do plano de Ismael, por favor. Tem muito tempo ainda, mas desse projeto que ele fez. Estamos na segunda etapa. Aliás, na metade da segunda etapa. Pois bem, antes de se iniciar a segunda etapa de 100 anos, nós tivemos uma mudança extraordinária no foco da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembrem-se, 1957 era o marco para terminar os 100 anos preparatórios. E em 1957, iniciariam-se mais 100 anos que terminam em 2057, quando a semente do mundo de regeneração, quando a semente estará plantada. Semente, porque tem muita gente achando que já vai colher fruto maduro no pé. Não é bem assim. 2057 é a data em que a semente foi plantada. E, evidentemente, isso demandará um tempo até que nós possamos saborear os frutos. Pois antes de se completar os 100 anos preparatórios, há uma mudança extraordinária na psicografia de Francisco Cândido Xavier. De forma imperceptível. Ele já havia psicografado todos os romances históricos. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, renúncia. Emmanuel simplesmente recuperou toda a história do cristianismo primitivo como nenhum historiador do planeta Terra jamais o fez. E isso eu falo assim, com convicção, porque devo ter uns 400 lá em casa. E se reunir os 400, eles não dão 5% do Emmanuel. Emmanuel recuperou toda a história do cristianismo. Toda, em todos os seus detalhes. E esses romances têm oferecido para todos nós, que temos nos debruçado na sua pesquisa, temos aqui um grande companheiro que é o Gilmar, que integra conosco uma equipe de pesquisa desses romances, tem nos desafiado, tamanha a quantidade de informação espiritual, histórica, arqueológica que está contida nesses romances. Mas os romances já tinham sido psicografados. E é em 1948 que Emmanuel dá de presente para os espíritas uma obra interessantíssima. Caminho, Verdade e Vida. De forma despretensiosa, esse benfeitor espiritual recupera a tradição de interpretação do Evangelho, palavras, versículos, passagens. E ele começa agora, novamente, a assumir a sua posição de professor de Evangelho. Mas agora os alunos, graças a Deus, não seriam apenas Alcione. Seríamos todos nós espíritas. Porque depois do Caminho, Verdade e Vida veio Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Segue-me, Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna e tantos outros. Ceifa de Luz. Todas aquelas lições são grafadas, são imortalizadas em pequenas páginas. Porque se tem uma coisa desconcertante em Emmanuel, é o seu poder de síntese.
Ele é capaz de dizer num parágrafo o que às vezes a gente não consegue dizer em dias falando. Pois bem, estava plantada no terreno espírita a árvore do Evangelho, as sementes. Porque o codificador já tinha feito seu trabalho, a história do cristianismo já tinha sido resgatada, e agora ele nos ensinava a interpretar o Novo Testamento. Um ano depois, 1949, é assinado o Pacto Áureo, como citado pelo nosso companheiro, presidente do Hospital Espírita André Luiz, né? Uma excelente lembrança. 1949, o Pacto Áureo. Coordenado por quem? Bezerra de Menezes, cujo lema é união dos espíritas e unificação do movimento espírita, porque não é possível unificar o movimento espírita sem que os espíritas estejam unidos. Sem união entre os próprios espíritas, a unificação é um sonho. União dos espíritas e unificação do movimento. Pois bem, 1957, encerra-se os 100 anos preparatórios de Ismael. E em 1957, em Belo Horizonte, é fundado um grupo que funda o coração da gente. Grupo Espírita Emmanuel. E a bondade da espiritualidade superior, de Ismael, e sobretudo de Jesus, consegue reunir num pequeno lugar tantas figuras extraordinárias para a história do movimento espírita de Belo Horizonte, de Minas Gerais e, com certeza, de todo o Brasil. Honório Onofre de Abreu, José Damasceno Sobral, Leão Zálio, Manuel Alves, Mário Sampaio, Oswaldo Abreu e tantos outros que, me desculpem, são tantos que a gente até esquece o nome. E no Grupo Espírita Emmanuel, 1957, resgata-se no movimento espírita a tradição de estudo sistematizado do Evangelho, do Novo Testamento como um todo e do próprio Velho Testamento. É como se nós voltássemos novamente para a igreja de Lyon, na França. Voltássemos novamente para a igreja de Lyon. E hoje, meus irmãos, a minha missão é apresentar essa obra, Luz Imperecível, que é uma compilação de décadas de trabalho de José Damasceno Sobral, Manuel Alves, Oswaldo Abreu, Leão Zálio e Honório Onofre de Abreu, que foi o coordenador dessa obra. E o que nós vamos encontrar aqui? Você abre o livro, tem um versículo do Evangelho e ele comenta uma palavra. Eles, né? Que era um trabalho de grupo. Eles comentam uma palavra, um verbo, às vezes um cargo, uma notícia histórica, e dali extraem a essência espiritual à luz da doutrina espírita. Ou seja, sem se afastar dos postulados, das bases do codificador Allan Kardec. À luz da doutrina espírita. E eles dizem assim:
A implantação das reuniões de estudo da Boa Nova foi adotada como medida capaz de favorecer, pela troca de ideias, a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus. Num ambiente descontraído, ao embalo do entusiasmo e vontade de aprender, o trabalho é elevado ao efeito em torno de uma mesa. Com ampla troca de ideias, argumentos, cotejo de referências bíblicas, comparações, pesquisas em livros ou peças avulsas que tratam do assunto, toda a atenção é direcionada para o versículo evangélico escolhido, que verte da letra seu conteúdo sublimado. E há 22 anos atrás, agora eu não vou revelar a minha idade, né? Há 22 anos atrás, eu entrei pela primeira vez no Grupo Emmanuel. E pela primeira vez, olhei face a face para Honório Onofre de Abreu. Era uma reunião de estudo do Velho Testamento, do livro Gênesis. 10 pessoas. 10 pessoas comigo, né? Todo sábado. E às terças-feiras, uma reunião, que era também pequena, de estudo do Evangelho. 22 anos atrás. E aquilo foi como quem nunca viu mel encontrar potes de mel abertos para poder se deleitar. E assistia, ficava encantado, e jovem, entusiasmado, não sabia nada dessa história aqui, né? Não sabia nada disso de 100 anos preparatórios de Ismael, próximos 100 anos, é que eu descobri agora, né? Não sabia nada disso. Comecei a aprender, a extrair conteúdo espiritual do Evangelho à luz da doutrina espírita. E num certo dia, num arroubo, num ímpeto, numa quase ousadia, eu, um jovem de 16 anos de idade, procuro um senhor já, Honório é um senhor, e falo para ele assim: o senhor me ensina a estudar Evangelho? Ele virou para mim e disse assim: você tem algum compromisso terça-feira à tarde? Não, quarta-feira à tarde? Não, nenhum, estou livre. Venha aqui ao Grupo Emmanuel 3 horas da tarde. Quarta-feira, 3 horas da tarde, eu chego ao Grupo Emmanuel. Praticamente cheguei, 3 horas em ponto, ele para o carro, em frente ao Grupo Emmanuel, abre, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Abre o Grupo Emmanuel, me leva para uma salinha lá dentro, pega todos aqueles dicionários bíblicos, bíblias, material e codificação e tudo. Agora muita gente vai ficar com uma pitadinha de inveja, né? Durante 3 horas, eu quase que tive o prazer que Alcione teve com Emmanuel, né? De ter uma aula particular de como se estuda Bíblia. Porque ele passou por Velho Testamento, Novo, né? E eu anotando e gravando. 3 horas. Que foram um marco decisivo. Porque eu pude ver o que era essa tradição de estudo do Evangelho na prática. Porque ela não é uma tradição mágica, não tem mágica aqui, tem muito esforço.
Ele estava cheio de dicionários, de chave bíblica, todo um material, e ele consultava aquilo com uma velocidade, mostrava que ele tinha uma intimidade com aquele material, né? E ia pegando Emmanuel e tirava um versículo, e citava uma coisa daqui, e eu quase tonto, aprendendo a estudar o Novo Testamento. E pouco tempo antes dele desencarnar, aí realmente foi um presente. Eu tive um privilégio. Ele recebeu um convite da Federação Espírita Brasileira para elaborar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, naquela apostila chamada Parábolas e Ensinos de Jesus. E o convite da Federação Espírita Brasileira foi o seguinte: fizeram para ele: Seu Honório, nós sabemos que Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte, tem uma rica tradição de estudo do Novo Testamento. Mas há estados da Federação Brasileira, em que algumas pessoas que frequentam casas espíritas não sabem nem quantos evangelistas nós temos. Então a FEB sentiu necessidade de, tendo em vista o trabalho da codificação e considerando que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, começar a estimular nas federativas espíritas o estudo sistematizado do Novo Testamento. E convidou ele, então, para elaborar esse trabalho, que seria um trabalho bem simples, porque nós temos que pensar em pessoas que estavam começando, né? Não dava para ser um trabalho dessa profundidade aqui, né? Era preciso ensinar as primeiras letras. E eu fiquei assim, emocionado e surpreso, quando ele me ligou, me convidando para cooperar, para ajudá-lo nesse trabalho. E aí, com certeza, foram muitos meses de lições e de aprendizado ao lado dele, né? Algumas dessas lições aqui na União Espírita, na sala do presidente. Na época ele era o presidente da União Espírita Mineira. E com isso, nesse contato com ele, além de entender a proposta e entender o trabalho que implica essa proposta, eu pude me conscientizar de uma forma muito especial do que está descrito aqui no prefácio com o título Advertindo, 3 pontos. Advertindo, 3 pontos. Eis aqui o nosso trabalho. Oferecemo-lo aos estudiosos como simples e modesta colaboração. Cabe-nos advertir que ele não constitui o marco inicial. É verdade. Nós vimos isso aqui hoje. Ele não constitui o marco inicial, porque outros já o fizeram, e de maneira extraordinária. Nem é o ponto final. Nem é o ponto final. Estamos em evolução. Evoluem as ideias, os métodos, tudo. Que sirva de inspiração a outros tarefeiros que possam, com a ajuda dos prepostos do Senhor da Seara, desvendar novos caminhos para aprendermos, sentirmos e exemplificarmos as lições do Mestre. Pois bem, meus amigos, restam-nos 50 anos para a concretização do plano de 200 anos de Ismael. Resta-nos 50 anos. Não temos nenhuma dúvida que esse plano de Ismael significa revivescência do evangelho genuíno no Brasil e no mundo. E esse trabalho de revivescência do cristianismo
passa necessariamente pelo estudo sistematizado do Novo Testamento. Pelo estudo sistematizado do Novo Testamento. E todos nós somos convocados a, com a ajuda dos prepostos do Senhor da Seara, desvendar novos caminhos para aprendermos, sentirmos e exemplificarmos as lições do Mestre. Que Jesus e Ismael possa abençoar a todos nós nessa noite e nos dar força, que nós possamos ter a honra de ser um tarefeiro, ainda que minúsculo, dessa seara de Ismael. Esse é o meu desejo para todos nós. Boa noite, muito obrigado.